Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Hoje a nossa análise é sobre a lição 12, especificamente o conteúdo referente a domingo, dia 15. E o foco, olha, é uma profecia que muita gente acha impressionante na Bíblia, lá de Daniel capítulo 2. Vamos dar uma olhada no material para entender como Daniel, mais de 500 anos antes de Cristo, teria previsto a ascensão e queda de impérios mundiais. O ponto de partida que as fontes indicam é aquele sonho, né? O sonho do rei Nabucodonosor. Daniel interpreta isso lá em Daniel 2, versículos 31 a 45. E essa interpretação revela uma sequência histórica, assim, bem específica. Exatamente. A profecia usa a imagem de uma estátua, né? Feita de vários materiais para descrever essa sucessão de potências. Começa com Babilônia, que seria a cabeça de ouro. Depois vem a Média Pérsia, o peito e os braços de prata, seguida pela Grécia, representada ali pelo ventre e quadris de bronze, e por fim, Roma, com as pernas de ferro. Isso. E a imagem não para por aí, né? Porque tem os pés e os dedos da estátua, que são uma mistura, ferro e barro. O material que a gente viu sugere que isso simboliza a fragmentação do Império Romano nas nações que depois formariam a Europa. É isso mesmo. E tem um detalhe assim fascinante em Daniel 2, verso 43, sobre essas nações. O texto diz: procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É tipo uma previsão sobre uma união que seria sempre frágil, sabe? Tentativas de unidade na Europa que não dariam totalmente certo. Essa previsão de dificuldade de união, mesmo com tentativas de mistura, parece que ecoa na história, né? O material que a gente analisou até traz um exemplo disso envolvendo a realeza lá na Europa. Sim, um exemplo bem marcante é o da Casa Real Britânica. Hoje a gente conhece como Windsor, né? Mas esse nome, Windsor, foi adotado só em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Antes, o nome era Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome alemão. E isso porque muitos na realeza europeia, inclusive a britânica, tinham laços de sangue com casas alemães, resultado justamente dessas tentativas de união por meio de casamentos, como diz a profecia. Ah, entendi. Só que, como o texto indicava, esses laços não impediram conflitos terríveis, como a Primeira Guerra. A mudança do nome para Windsor foi, assim, um ato deliberado para se distanciar dos inimigos alemães. Isso ilustra bem que a mistura não garantia uma ligação forte, permanente, igualzinho o ferro e o barro, que não se unem de verdade. Nossa, é impressionante pensar numa leitura dessas da história vinda de um texto tão antigo. Mas essa precisão toda, ao longo de tanto tempo, levanta uma questão, né? Como é que os estudiosos geralmente entendem o desenrolar dessas profecias no tempo? Tem um método de interpretação que é sugerido aqui? Você tocou num ponto-chave. Daniel 2 é muitas vezes visto como a base para um método fundamental de interpretação das profecias bíblicas, especialmente as de Daniel mesmo, e do Apocalipse. É o que chamam de interpretação historicista. A ideia, basicamente, é que a profecia não se cumpriu toda lá atrás, nem está toda num futuro distante. Ela vai se desenrolando em sequência, sabe? Ao longo da história. Passo a passo. Desde a época do profeta Daniel até o estabelecimento final do reino de Deus, que é mencionado lá em Daniel 2.44. Ah, entendi. Então a interpretação historicista vê a profecia mais como um mapa contínuo da história e não só eventos isolados no tempo. Exatamente, essa é a ideia. Essa visão sequencial se tornou um pilar para entender outras profecias sobre eventos futuros. E a precisão com que os eventos históricos parecem se alinhar com a sequência de Daniel 2, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Europa dividida, é usada como um argumento forte, tanto a favor dessa abordagem historicista, quanto, para quem crê, como evidência da presciência de Deus e da sua soberania sobre a história. Então, o significado vai além de só prever o futuro. Sugere um padrão de como Deus interage com a história humana. Essa é a implicação maior que muitos estudiosos tiram disso, sim. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a profecia não seria só sobre adivinhar o que vai acontecer. Seria sobre revelar um plano divino que se desenrola através dos séculos, mostrando que existe um controle, um propósito por trás dos grandes eventos mundiais.
Então, resumindo um pouco, Daniel 2 oferece, segundo essa interpretação historicista, um panorama da história mundial e também fornece uma metodologia historicista para tentar decifrar outras profecias bíblicas, reforçando essa ideia da soberania divina. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Se essa profecia específica, registrada séculos antes dos eventos, demonstrou ter correspondências históricas tão marcantes ao longo de milênios, que peso isso dá para a confiança que se pode ter em outras previsões bíblicas sobre o futuro, aquelas que talvez ainda não tenham se cumprido? Fica aí a pergunta. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no nosso próximo estudo. Até mais!